Educação à distância, mudando realidades. Olá, tudo bem? Meu nome é Elisângela Regi, estarei com vocês no curso de Pedagogia, numa ação integrada das disciplinas de contextos infantis, contextos educativos na infância e teoria do desenvolvimento da aprendizagem. Estou no estúdio de gravação do IFRS Campus Zona Norte, atrás há um fundo branco com círculos e traços interligados. Eu sou morena, cabelo cacheado, estou trajando uma blusa branca e preto e uma calça preta. Vamos lá então na nossa aula de hoje? Vamos então começar a nossa aula com o teórico médico Henri Vallon. Henri Vallon, francês, contribuiu muitíssimo para a educação porque trouxe não só a sua perspectiva dialética, mas também trouxe um olhar para a educação infantil muito apurado. Vamos então aos slides? Começando então a frase que nós temos aqui de Henri Vallon: o indivíduo é social não como resultado das circunstâncias externas, mas em necessidade interna. Vallon, como nós o chamamos, ele preconizava que o ser humano então era a constituição de algo interno, não apenas aquilo que estava no seu ambiente ou seu comportamento, mas aquilo que ele trazia, tanto no seu cognitivo, no seu emocional, na sua motricidade. E é o que nós vamos então estudar. Vamos então agora conhecer um pouco sobre a vida desse teórico. Então vamos lá. Próximo slide traz então para vocês um breve resumo da vida de Vallon. Como eu falei, ele era francês, nasceu em Paris em 15 de junho de 1879, filho de uma família aristocrata da época, e isso trouxe muito conhecimento e acesso para que ele pudesse, dentro da educação que ele tinha, influenciar não somente aqueles que acreditavam no seu mesmo ideário, mas também de lutar por uma sociedade mais igualitária. Ele ingressou na Escola Normal Superior em 1899, formou-se em filosofia em 1902, o que trouxe a ele um aprofundamento das questões humanas, e depois medicina em 1908. Desenvolveu um trabalho com crianças com deficiência mental entre 1908 e 1931 e serviu como médico na Primeira Guerra Mundial em 1914. Nesse contexto da Primeira Guerra, Vallon, ele pôde trabalhar com crianças que estavam sofrendo com algum tipo de sequela ou mutilação devido à própria guerra. Com isso, ele observou questões mais humanistas desses seres tão pequeninos que mais à frente viria então a ser parte da sua teoria da psicogênese da pessoa completa, aquilo que a pessoa trazia de uma maneira mais holística, completa e única, porque cada indivíduo então trazia dentro de si elementos próprios. Em seguida, nós vamos então ver aqui, dentro dessa teoria chamada, como eu já até falei, psicogênese da pessoa completa, onde Vallon considerava o ser humano como integral naquilo que ele apresentava, seus pensamentos, então, com base no quê? Numa epistemologia materialista, histórica e dialética. Foi buscar em Marx as proposições para que ele ancorasse, então, o seu ideal de sociedade, de valores, de lutar por uma sociedade mais igualitária e de acesso ao conhecimento e educação. A sua teoria, então, chamada teoria psicogenética, baseia-se basicamente em quê? Que a criança deve ser entendida de forma completa, nos seus aspectos biológicos, afetivos, sociais e intelectuais. Então, esse conjunto, ele não estava desassociado ou acontecia de maneira aleatória, mas era um todo em si. Com isso, ele focava a sua teoria tanto nessa questão afetiva, influenciando as questões cognitivas, para que, nessa relação dialética, o meio também pudesse ser transformado por esse ser que estava, então, sendo trabalhado, sendo instrumentalizado.
Então, Vallon inaugura um olhar mais atento ao ser humano do que necessariamente as questões comportamentais e as questões ambientais que estavam acontecendo naquela época. Em seguida, nós podemos então aqui visualizar nesse pequeno texto algumas proposições que ele trouxe além daquilo que nós discutimos até então. No caso, a psicologia do desenvolvimento foi amplamente afetada, porque agora nós temos uma postura mais interacionista, tanto da parte afetiva, quanto a parte cognitiva e agora a parte ambiental. E isso implica diretamente lá na questão do ambiente escolar. E quando Vallon trazia a palavra afetividade, ela não estava restrita apenas àquilo que é carinho, amor, mas também ela tratava de questões tanto positivas quanto negativas. A raiva, a agressividade, a fúria, a indiferença. Ele também considerava que no processo de formação da aprendizagem, os alunos e professores são afetados diretamente, porque estabelecem uma relação entre si e também com o meio. Cada um traz para o ambiente escolar tanto emoções como a sua capacidade de expressar seus sentimentos. E isso se amplia com o desenvolvimento cognitivo. Então, nós podemos entender que para Vallon a emoção tem papel primordial no desenvolvimento pessoal. Nós não podemos esquecer isso, que para Vallon agora a palavra-chave é emoção. E essa emoção, então, poderia contribuir de uma maneira mais saudável às relações que se estabeleciam do processo de ensino-aprendizagem para que a educação infantil pudesse acontecer, deixando esse ambiente mais saudável. Então, como nós vemos discutindo até então, o Vallon entendia que essa relação com o ambiente, ela se dava com a troca do eu nesses elementos. E nós vamos ver agora, no próximo slide, alguns conjuntos que ele, então, classificou como preponderantes para entender essa totalidade, então, dessa criança nesse novo cenário. Esses campos funcionais, então, que Vallon trouxe, estavam diretamente relacionados ao movimento, à inteligência, à emoção e à pessoa. Eles são considerados construtos, porque eles trazem em si elementos tanto da psicomotricidade, da questão cognitiva, do afeto e da pessoa se ver como um elemento fundamental para que isso ocorra dentro da educação. Em seguida, a gente tem aqui esse movimento lá na infância acontecendo de uma maneira ainda muito desorganizada, buscando esse equilíbrio. Depois a gente já vê um movimento da criança mais intencional. E quando ela vai crescendo, então a gente tem elementos mais elaborados dessa movimentação com mímicas e expressões. O que a gente então entende que Vallon defendia era que para que comportasse todos esses estímulos, a sala de aula, ela precisava então ser o quê? Repensada, para que pudesse então haver estímulos, esses movimentos, e que as crianças então pudessem experimentar diferentes contextos e diferentes materialidades do mundo que as circundava. E isso, né, através então dessa psicomotricidade. Era tocar, experimentar, era manipular, era sentir, para que essa parte da movimentação acontecesse. Com isso, a gente também tem a linguagem. Vallon defendia que a linguagem fazia parte desse acesso ao mundo, onde eu pudesse, então, através da apropriação das palavras, do sentido das palavras, me comunicar. E com isso, então, eu experimentava aquilo que o mundo tinha a me oferecer e esse crescimento, então, passava a outros níveis. No próximo slide, então, a gente vai trabalhar a questão da afetividade. A afetividade mais interna, né, consigo e com o mundo. Observando nessa dinâmica que as crianças nos estágios, porque Vallon também trouxe do Piaget um pouco dessa base teórica dos estágios, essa relação que ele tinha, então, com esse mundo que o cercava nos diferentes níveis. E esses diferentes níveis desses estágios
Às vezes poderiam ser manifestações esporádicas, involuntárias, principalmente nos primeiros estágios, e conforme essa criança se tornava mais consciente, essa movimentação e essa interação dos sujeitos, ela ganhava um novo amadurecimento. Também tínhamos dentro dos outros, seguindo os construtos, né? Nós temos a inteligência e o conhecimento que possibilita a criança ter uma percepção do quê? Dos objetos que ela está manipulando e dos objetos em relação ao mundo que ela se encontra. Com isso, há uma expansão da sua capacidade de interagir e da sua individualidade, chegando então ao construto pessoa, onde ela se via dentro do mundo. Ela entendia a sua subjetividade. O outro complementa o eu. Então, sempre voltado nessa perspectiva. É óbvio, como eu já havia comentado, que essas dimensões e esses campos de estudo de Vallon, de Henri Vallon, eles não se dão de maneira instantes. Elas acontecem simultaneamente em níveis mais, em níveis menos, porque o desenvolvimento humano, ele não acontece numa linearidade. Às vezes ele retrocede, dependendo do contexto, dependendo do que essa criança experimente, dos seus estímulos, ela então vai ampliando essa sua capacidade de maturação. É o que nós vamos ver aqui em seguida com os estágios do desenvolvimento, que lembra muito, como eu já havia falado, os estudos de Piaget. Então, eu tenho aqui na idade de 0 a 12 anos um impulso emocional. Eu tenho uma criança mais ligada consigo, especialmente com sua mãe, pela questão da afetividade, dessa diferença, né, dos impulsos. Depois eu tenho o sensório motor e projetivo, de 1 a 3 anos. O interesse da criança aqui, como você pode observar, é o quê? Explorar o mundo exterior. Então, ela está ávida para gestos, concretização do comunicativo, experimentações. E também algumas quebras. Às vezes a criança pode parecer, nesse estágio, às vezes a criança ela pode ser um pouco desobediente ou fazer mais birra. São experimentações que ela está tendo ali naquele mundo para que ela possa, então, se testar e testar ao seu redor. Em seguida, nós temos, então, aqui o personalismo, de 3 a 6 anos, um momento de subjetividade. A criança se apropria da linguagem para imitação, tanto para que ela se valide ou para ela criar oposição aos exemplos que ela tem, como é a questão mesmo que eu já falei, às vezes a criança pode ter uma certa desobediência. Categorial, de 6 a 11 anos, aqui nós temos a criança com um poder maior de abstração, tanto na sua mente quanto no seu pensamento, embora eles sejam sincréticos. Às vezes a criança pode ter pensamentos difusos, uma hora ela está no comportamento, outra hora ela não está, mas é porque essa maturação, como eu já havia falado, ela não é linear, ela sempre pode acontecer de maneira difusa. Então esse conhecimento pode estar um pouco fragmentado, essas experimentações podem estar fragmentadas para a criança. Então acontece esse sincretismo. Aqui nessa categoria de 6 a 11 anos, nós temos também um avanço, uma maturação nos centros nervosos dessa criança, o que favorece então a memória e a concentração. E em seguida, a puberdade ou adolescência, mais ou menos ali por cerca de 11 a 12 anos, eu tenho marcado muito fortemente uma crise. Que crise é essa? É a crise mesmo das relações estabelecidas, né? Com que forma eu vejo o meu mundo, que forma eu vejo as pessoas que me circundam, que forma eu vejo aquilo que eu gostaria que fosse. Há uma crise de se reestabelecer, de se ressignificar naquele contexto. E é muito comum a gente ouvir, entrou na fase da adolescência, está com crise da adolescência. Muitas vezes a gente, com determinadas falas, acaba rotulando aquele adolescente, mas é perfeitamente comum ele observar o mundo e querer se distanciar de um certo momento para que ele possa se entender enquanto sujeito e entender aqueles que estão ao seu redor. É natural nessa fase. Em seguida, nós trazemos aqui para vocês algumas sugestões de leitura para que você possa aprofundar
Henri Vallon e as suas proposições, aquilo que ele estudou, aquilo que ele acreditou, aquilo que ele trouxe de contribuição para a aprendizagem, que foi considerar o aluno, a criança, no seu desenvolvimento emocional, afetivo, psicomotor, a sua cognição e também ele enquanto pessoa, não desvalorizando a si e o meio no qual ele está inserido. E depois, em seguida, a literatura básica, aquilo que vocês poderiam, então, está buscando, lendo, se aprofundando para enriquecimento desse teórico muito estudado, principalmente na educação infantil. E termina a nossa aula de hoje com as referências bibliográficas, aquilo que você pode estar buscando para estudar, alargar o seu conhecimento, e agradeço a oportunidade de estar com vocês aqui agora, estudando um pouquinho mais sobre Henri Vallon. Obrigada! Educação à distância, mudando realidades.